A solidão é a sorte de todos os espíritos excelentes. Você já percebeu que a maioria das pessoas nunca fica realmente sozinha? Mesmo quando estão em silêncio, há um podcast tocando, há uma notificação esperando, há uma conversa mental sendo ensaiada para alguém que nem está na sala. A solidão verdadeira. Aquela solidão quieta, sem escapatória, assusta de um jeito que nenhuma ameaça externa consegue. E se esse medo não fosse fraqueza? E se ele fosse o sintoma de algo muito mais profundo, uma incapacidade de existir sem a presença do outro como espelho? Arthur Schopenhauer escreveu algo que a maioria das pessoas prefere ignorar. Um homem pode ser ele mesmo apenas enquanto estiver sozinho. Quem não ama a solidão não ama a liberdade. Ele não estava sendo pessimista. Ele estava sendo cirúrgico. Porque existe uma diferença brutal entre estar sozinho e se conhecer. E quase ninguém atravessa essa diferença. Hoje vamos entrar nesse território. E aviso, o que você vai encontrar aqui pode ser desconfortável. Mas é exatamente esse desconforto que você precisa. Pense na sua mente como um lago. Quando há pessoas ao redor, quando há barulho, quando há estímulo constante, a superfície está sempre agitada. Você vê reflexos distorcidos. Você vê fragmentos e confunde esses fragmentos com um fundo. A psicologia chama isso de regulação emocional externa. Um estudo publicado no Journal Have Personality and Social Psychology por Roy Baumeister e seus colegas demonstrou que seres humanos são profundamente dependentes da validação social para construir e manter sua identidade. N, ou como luxo, como necessidade percebida de sobrevivência. Mas aqui está o problema. Quando você só se conhece através do olhar do outro, você não está se conhecendo. Você está se tornando uma média ponderada das expectativas alheias. Carl Jung chamou esse fenômeno de persona, a máscara social que usamos para funcionar no mundo. A máscara não é má, ela é necessária. O problema começa quando você esquece que ela é uma máscara. Quando você acorda de manhã e já não sabe onde termina a persona e onde começa você. E se o lago nunca quietar, você nunca voa fundo. Considere isso. Quantas das suas opiniões são genuinamente suas? Quantas foram absorvidas por osmose do grupo, da família, da timeline? A solidão não é onde você fica vazio. É onde você finalmente descobre o que estava lá antes de todo o ruído. Mas existe um paradoxo aqui que ninguém conta. Quando você finalmente fica sozinho de verdade, sem distração, sem performance, sem audiência, a primeira coisa que aparece não é paz, é a ansiedade. Pesquisadores da Universidade de Virgínia conduziram um experimento perturbador. Colocaram participantes em uma sala vazia por 15 minutos, com a única opção de apertar um botão que daria um choque elétrico neles mesmos. 2/3 dos homens preferiram o choque à quietude. 2/3 preferiram dor física a ficarem sozinhos com seus próprios pensamentos. Isso não é fraqueza humana. Isso é o sinal de que algo dentro de nós reconhece que a solidão vai nos mostrar algo que temos evitado. E Schopenhauer entendeu isso melhor do que quase qualquer filósofo ocidental. Para ele, a vontade é essa força cega e insaciável que move toda a existência. Só pode ser observada e não controlada quando você para de se distrair com ela. O sofrimento humano, dizia ele, nasce do desejo incessante. E o desejo incessante nasce, em grande parte, do medo de parar. O lago agitado não sofre do que há no fundo, sofre da agitação em si. E se a sua ansiedade, ao ficar sozinho, não fosse sinal de que há algo errado com você, mas de que há algo importante esperando para ser visto, então o que acontece quando você atravessa essa ansiedade? Aqui a filosofia encontra a neurociência de um jeito fascinante. Pesquisas sobre a Default Mode Network, a rede neural que ativa quando não estamos focados em tarefas externas, mostram que é exatamente nesse estado que o cérebro processa memórias, integra emoções
e constrói narrativa de identidade. Em outras palavras, quando você para de fazer, seu cérebro começa a ser. Matthew Lieberman, neurocientista de UCLA, descreve esse sistema como o eu social do cérebro, o lugar onde a autoconsciência genuína emerge. Mas há uma condição: esse processo precisa de silêncio real. Não de silêncio com podcast, não de silêncio com scroll passivo, silêncio de verdade. As tradições contemplativas sabiam disso há milênios. Os monges Zen chamam de zazen sentar sem objetivo. Os estoicos praticavam a melet, a meditação filosófica solitária. Pascal, no século XVII, escreveu que todos os problemas da humanidade vêm da incapacidade do homem de sentar quieto em um quarto sozinho. O lago quieto não fica vazio, ele fica claro. E quando fica claro, você começa a ver o que estava lá desde sempre. Padrões de pensamento que não são seus, medos herdados, desejos que são ecos de aprovação que nunca chegou. E também, e isso é o que transforma, você começa a encontrar uma voz que não precisa de plateia para existir. Chegamos então ao ponto que Schopenhauer preparou durante toda a sua filosofia, mas que poucos têm coragem de habitar. A solidão não é o destino, é o laboratório. Você não aprende a ficar sozinho para se isolar do mundo. Você aprende a ficar sozinho para parar de fugir de si mesmo dentro do mundo. Porque, enquanto você precisa do outro para saber quem você é, você está sempre em dívida, sempre performando, sempre com uma parte da sua atenção voltada para o olhar externo, medindo, ajustando, calculando. E a ironia cruel é essa: quanto mais você foge da solidão, mais vazio você fica dentro de qualquer relacionamento, porque você chega no outro sem ter chegado em si, e então usa o outro como espelho, como distração, como regulador emocional, e depois se pergunta por que as conexões parecem superficiais. O filósofo Paul Tillich chamou isso de a coragem de ser, a capacidade de existir sem precisar que a existência seja validada. Não arrogância, não isolamento, mas uma base interna que não depende de aprovação para permanecer de pé. Quando o lago fica quieto o suficiente, você percebe que sempre houve um fundo, que o reflexo distorcido que você confundiu com sua identidade era apenas a superfície em movimento, e que embaixo de tudo, embaixo do medo, da performance, da ansiedade da solidão, há algo que não precisa ser provado. Isso é o que Schopenhauer queria que você encontrasse. O vazio, a clareza. Então, da próxima vez que você estiver prestes a pegar o celular por reflexo, colocar um podcast para não ouvir o silêncio, mandar uma mensagem só para não ficar com você mesmo. Não porque a distração seja errada, mas porque você pode estar perdendo algo que nenhuma notificação vai trazer de volta. O lago quieto está esperando. E o que você vai encontrar no fundo pode mudar a forma como você existe em tudo, menos no trabalho, nos relacionamentos, nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Schopenhauer não era um pessimista pregando a renúncia. Era um cartógrafo. E o mapa que ele deixou aponta sempre para o mesmo lugar. Para dentro, para o silêncio antes da palavra. Para o ser antes da performance, aprenda a ficar sozinho. Não porque o mundo não vale a pena, mas porque você não pode oferecer ao mundo o que ainda não descobriu em si mesmo.